9h04, horário brasileiro de verão, programa Bate-Papo com Roberto Procópio, sempre aos sábados aqui na sua Sentinela do Vale. Hoje, excepcionalmente, sendo apresentado por minha pessoa, Giancarlo, mas temos a participação especial, foi convidado pelo Dr. Roberto Procópio, o psicólogo Jonas Otávio Bilda, que vem lá de Brusque trazer um pouco sobre o seu novo livro, Cartas de um Solícito Acompanhante. Quero saber um pouco mais sobre esse livro, mas também um pouco mais do Jonas, falando um pouco desse trabalho e também de sua formação e também os cumprimentos para os ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. Jonas, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Sentinela do Vale. Bom dia, agradeço muito a recepção, o acolhimento, o interesse, né? É sempre um grande prazer ter um respaldo da mídia local, até porque eu sempre observo uma certa reticência, né? Inclusive no apoio a autores, né? Escritores, artistas e todos aqueles que acreditam na expressão humana, né? Para viabilização de ideias. Bom, então vou apresentar um pouquinho o contexto da obra, né? Pode ser? Antes eu gostaria até que você fizesse uma biografia, também falasse um pouco mais de sua carreira como filósofo, como é que você entrou nessa, psicólogo, digo, e filósofo também, né? Sim. Os dois, né? Se unem muito, né? Às próprias funções. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais de sua carreira, como é que você entrou nesse lado, aí fez a faculdade e tudo mais. Sim, claro. Vamos lá. Fiz a formação em psicologia, foi um bacharelado e uma formação de psicólogo. Isso foi, eu me formei em 2016, né? Então foram aí 10 semestres. Comecei em 2011, né? A turma de 2012, né? A gente fez ali a entrada do curso. Foi no Centro Universitário de Brusque, né? Unifeb, foi a primeira turma de psicologia. Os estudos em filosofia, como eu sou licenciando ainda, né, em filosofia pela Unip, na Universidade Paulista, mas a filosofia ela sempre apareceu para mim como uma tendência natural, assim, né? Então, os meus estudos sempre foram autodidatas, né? Sempre foi uma busca pessoal de formação. Inclusive esse livro de agora ele é um dos primeiros resultados, né, do meu autodidatismo. E esse é um tema que eu debato bastante, né? Mas a psicologia ela apareceu para mim como um dos caminhos para a filosofia, né? A filosofia ela sempre apareceu primeiro para mim. E depois inclusive o trabalho que eu fiz ali em 2016 no Centro Universitário de Brusque, eu fiz um primeiro livro, né? Foi um livro de psicologia e foi uma pesquisa científica que eu lancei no seio da universidade. Também uma boa parte daquela produção acadêmica daquele livro, que se chama O Alvorecer das Artes do Ser, também foi de iniciativa própria, né? Mas o trabalho em filosofia, assim, eu não sou professor ainda, eu trabalho no escritório de contabilidade, né? Eu estou há 7 anos, né, ali trabalhando em Brusque, no suporte contábil. A filosofia para mim ela aparece como um interesse pessoal de formação de amizade, né? Fiz bons contatos, né, nesse meio filosófico. E a psicologia atualmente eu faço alguns atendimentos, né, à noite, quando tem um tempo, mas o meu maior foco é manter o estudo, né? Minha vida intelectual está sempre em atividade, né? E sempre a gente sabe que trabalhar com a mente humana não é fácil, né, Jonas? Tem seus desafios. Tem seus desafios, né? E por isso é importante e é uma coisa que a gente vai aprendendo a cada consulta, a cada pessoa é diferente, né? Tem o seu contexto, né? Claro, com certeza. Mas, Jonas, e da onde que surgiu essa oportunidade de você escrever esse livro? Bom, eu trabalho com a editora Multifoco, né, uma editora do Rio de Janeiro, faz um trabalho de qualidade excepcional. Até, como tinha falado, a gente, muitas vezes, quando você é autor, quando você quer produzir um trabalho, uma das grandes dificuldades é você receber apoio.
E esse apoio é tanto a compreensão humana de quem muitas vezes, assim, por exemplo, eu sou casado, então você desenvolver um trabalho como esse, você precisa de uma certa estratégia de vida. Você tem que ter um momento de silêncio, você tem que se retirar para estudar, para produzir, tal. Aí muitas vezes você acaba negligenciando uma atenção em casa para fazer isso, ou acaba negligenciando uma dedicação ao trabalho e outras questões da vida. Então, tem os seus desafios, né, a nível pessoal, a nível profissional, a nível intelectual, e também quando você vai divulgar esse trabalho, quando você vai fazer um lançamento, que eu fiz o lançamento no ano passado, né, no mês de junho, no Museu Casa de Brusque. Tem os desafios de você conseguir um suporte, a compreensão da mídia, ou convidados suficientes, ou a editora entender o que você está querendo fazer. Então, tem uma porção de obstáculos, tem uma porção de barreiras, né, para você começar, para que esse trabalho realmente aconteça. Esse livro é dividido em capítulos, como é que é? Mas então, sim, justamente, esse livro ele tem ele surgiu no contexto de cartas, né? Ele é cartas de um solista acompanhante, são cartas mesmo, né? Que eu troquei com um companheiro aí de estudos, né? Esse amigo meu de vários anos, a gente tem uma amizade aí longa de uns 10 anos mais ou menos, e nesse momento ali, foi no ano de 2016, estávamos numa fase de transição de interesses, né? Eu estava terminando ali a formação em psicologia, mas eu sempre tive muitos outros interesses aos quais eu não pude me dedicar. E um deles era a literatura. E esse amigo meu, inclusive, ele estava começando uma formação, era um pouco mais jovem do que eu, e ele estava em algumas dúvidas, né? Pô, não sei se eu começo estudando filosofia, artes visuais, ele sempre foi músico, né? E aí começamos a conversar, né? Retomamos uma conversa, na verdade, porque estávamos há uns anos sem nos falar, né? Por conta da correria da vida e tudo, dia a dia, e trabalho, estudos e tal. Ele fazia conservatório em Itajaí. E aí combinamos o seguinte: olha, a gente precisa conversar, mas não uma conversa por Facebook, não uma conversa por mensageiros instantâneos, não é uma conversa que dá para ter pressa. Essa nossa conversa precisa de um lugar mais paciente, mais reflexivo, né? Mais cuidadoso. E as cartas, desde antes do Império Romano, mas principalmente no Império Romano, é um suporte, é uma plataforma, hoje chamamos assim, né? É uma ferramenta, um utensílio de viabilização de pensamento e sensibilidade insubstituível. Com certeza. Só num período de guerra, né? Aí já era complicado. É um pouco complicado, mas ainda temos assim grandes coleções de correspondência em período de guerra, ainda por mais impressionante que seja. Faziam as cartas com uns termos que só as pessoas que iam receber sabiam. É verdade. Mas é impressionante, né? Mas aí, porque a gente pensa assim, pô, cartas, né, ô Jonas, é uma coisa estranha para os tempos atuais, né? E como você falou, por causa desse lado mais pessoal, né? Porque via WhatsApp, mensagens por e-mails, a coisa fica até meio impessoal, né? Sim, fica muito apressada, né? Até de certo modo ansiogênico, né? A gente vê isso... Esse mundo é de pressa, muito dinâmico, né? Isso. Para essa situação não era necessário, né? Não. Principalmente porque vocês estavam conversando sobre até a vida, né? A carreira que ele estava querendo colocar para começar. E isso é um dilema para todo jovem, né? Isso é um dilema para todo jovem. Inclusive para quem já está formado também. Muitas vezes a pessoa trabalha num segmento que não é mesmo o que ele queria, mas é uma necessidade, né? Precisa do emprego. A gente sabe muito, né? Exatamente. A pessoa pode ser um baita de um profissional, mas não exercendo o que ele queria ser. Acontece muito. Isso, e é sempre às vezes um desafio até grande demais para algumas pessoas tentar combinar, fazer essa harmonização entre o que de fato elas gostariam de estar fazendo, o seu verdadeiro amor, né, na vida, e o trabalho, as contas e todas as responsabilidades. Mas essas cartas só ficavam nesse termo da profissão ou partiam para outros assuntos? Não. A questão profissional, na verdade, ela praticamente não aparece. Não né? aparece? Não, ela se tornou tão pequena com o andamento das cartas, né? Inclusive, eu lembro que a primeira carta que eu troquei com ele, o primeiro assunto foi um estudo em mitologia grega que eu estava desenvolvendo. E a resposta dele foi sobre as perspectivas dele para as aulas de música no Conservatório de Itajaí. E disso,
Ademais, os assuntos foram se diversificando, se aprofundando e eu fiz leituras comentadas de várias obras, né, de literatura e depois alguns interesses em educação. Esse livro aqui eu publiquei só as minhas cartas, né, as minhas cartas, até porque eu estava num momento de estudos mais aprofundado e mais extenso, e ele estava assim recebendo esses estudos, né, ele estava acolhendo, né, meus comentários, minhas resenhas, minhas interpretações e manifestando aí um feedback, né, dando um respaldo ali na opinião dele, né. Agora, é um livro com muitas páginas, 451 páginas? Isso, Não, isso. 51 páginas. Isso. Agora, para escrever tanto assim, ô Jonas, levou muito tempo, né? Quanto tempo você falou que tinha que, às vezes, até se privar da família para se dedicar a escrever esse livro? Quanto tempo durou assim? Não, essa obra, a produção dela, como assim, não foi um livro, não foi praticamente, os 2 livros que eu publiquei, eles não foram livros que eu parei para sentar, para escrever e eu disse assim, não, eu vou publicar. Não, foram obras que nasceram assim naturalmente. Então, é um trabalho muito gostoso, né? É um trabalho assim de viabilização de forças que já estavam em mim. Então, é uma obra que a escrita mesmo foi menos de um ano. A escrita, né? Então eu posso colocar em uns 9, 10 meses de correspondência, e o trabalho maior mesmo depois foi para organizar a correspondência, editar, fazer a revisão, enviar para a editora, né? Fazer toda a correção, porque a produção foi minha, a revisão foi minha, as gravuras são minhas, foi um trabalho assim artesanal, né? Claro, a colaboração, a cooperação da editora foi incrível, né? Mas mesmo assim é preciso ter muita energia, é preciso você mostrar de fato como você quer o resultado final. Mas eu posso colocar que foi um trabalho de 1 ano, né? Para escrita, produção, revisão, e ele está pronto aí. Nós notamos assim que ilustrações são poucas, né, ô Jonas? Tem mais, é tudo escrito mesmo. É escrito mesmo. É trabalho mesmo de muito tempo. E, claro, e dedicação, né? Sim, o escritor tem que ter muita dedicação. Muita dedicação. Mas agora, quando você a pergunta faz... da onde que vem tanta inspiração, assim? Olha, é uma boa pergunta, mas eu posso arriscar dizer que é por um amor muito grande por conhecer, por aprender, por estar sempre aprendendo, né? Eu olho agora esse livro, se eu sentar e ler esse livro inteiro agora, eu vou ver que eu ainda sei muito pouco, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem obras muito fantásticas e fascinantes para serem lidas, né, que foram obras... Aí, por exemplo, no ciclo de literatura, que é o primeiro ciclo, né, são vários capítulos, né, mas eles são todos... Eles têm uma mesma raiz, que é a literatura universal. Eu vejo aqui um título: Pode o Brasil inaugurar uma poesia própria? Isso, essa é uma pergunta muito importante, que foi a pergunta que inaugurou a literatura no Brasil, por exemplo. Então, vão ter obras aí que vão ser da Grécia Antiga, né, pré-cristã. Vai ter obras que são, por exemplo, essa, né, a obra mais do período romântico brasileiro, né, do século XIX, no período imperial, que a literatura estava se consolidando, né. É um passeio muito grande por autores da Alemanha, da França, autores ingleses, né. A gente tem ali o Rio, que a gente vai ter Dante Alighieri com a Divina Comédia, John Milton com Paraíso Perdido. São obras clássicas, né, luzidas de Camões, né. Eu sei que o professor meu disse, olha, vocês têm que estudar e também ler livros aí de escritores famosos. Eu peguei o Machado de Assis, eu fiquei cansado de ler, porque muitas coisas eu não compreendia, né? O que era escrito naquela época, o português era bem diferente, né? Então, existe essa dificuldade também para a gente que não tem tanto conhecimento assim, né? Sim. Porque é uma leitura diferente dos tempos de hoje. Isso, ela tem os seus desafios, mas ao mesmo tempo ela tem as suas compensações. É incomparável você ler, por exemplo, José de Alencar, né, um dos maiores consagrados na nossa literatura, ou Machado de Assis, que era um grande admirador de José de Alencar, né? Inclusive, tem alguns comentários deles aí. É muito diferente você ler esses autores que fundaram as letras no Brasil, né? Todos eles prestam vênias ao grande Camões, né? É muito diferente você ler esses autores e você ler um autor mais atual, mais recente. Ou, por exemplo, você pegar qualquer livro que faça sucesso editorial hoje em dia.
É quase incompreensível você entender como certos livros fazem sucesso hoje em dia. Mas eles refletem muitas vezes um grave problema na sedimentação educacional do nosso povo. O que eu posso dizer é o seguinte também nessa questão, hoje em dia, como você falou, esse mediatismo, hoje todo mundo encurta palavras, abrevia, e é complicado, e cada vez vão aprendendo menos, né? E a nossa língua, ela fica cada vez mais feia. Mais fraca também. Feia, né? fraca, Feia, com pouco significado. Muito abreviado. Isso. O WhatsApp está fazendo isso também, né? Infelizmente as pessoas estão deixando de aprender a escrever. E isso influencia não só na escrita, mas assim, você não sabe escrever, você não sabe muitas vezes sentir, e você tem um pensamento abreviado para dar nomes aos seus sentimentos, e a sua vida fica cada vez mais curta. Bem, vamos ao intervalo, né, Éder? Depois voltamos aí com o Jonas, aqui no Bate-Papo com o Roberto Procópio, hoje, claro, com a minha apresentação. 9h23, programa Bate-Papo com o Roberto Procópio, hoje com o escritor Jonas Otávio Bilda, que veio lá de Brusque conversar com a gente aqui na Rádio Sentinela. Agora, nesse momento que a gente teve até a oportunidade, que durante o programa Contatos com a Cidade, o Jonas chegou aqui, não deu de conversar, mas agora nesse espaço de intervalo a gente falou um pouquinho mais, principalmente sobre como esse livro foi feito e também de que forma que as pessoas podem adquirir esse livro. E é uma facilidade hoje até com a internet, né, Jonas, que as pessoas vão direto no site da própria editora, né? É isso? Isso. Na editoramultifoco.com.br pode buscar pelo nome do livro, né? Cartas de um Solícito Acompanhante, ou meu nome, e dá para fazer a compra ali na hora, né? Via boleto bancário, cartão de crédito, depósito também. Quanto é que está o custo desse livro? Então, o preço fixado pela editora é R$ 65,00. Preço bem em conta, né? Assim, por ser um livro assim extenso, com papel pólen, né? Um papel diferenciado. Uma capa bonita, né? Vamos falar. E ficou... da onde que veio essa capa? E a ideia de você colocar essa capa aqui? Essa capa aqui é uma das minhas pinturas favoritas, né? Essa aqui é o Gabriel Metsu, né? O Homem Escrevendo uma Carta, uma obra do século XVII, uma obra barroca. E, de fato, ela representa muito bem a essência da obra, né? O jovem, né, que tem que exprimir suas expectativas, sonhos e ansiedades por meio de uma carta para um amigo, né? Isso é muito significativo durante toda a história. Isso foi, na verdade, o que nos trouxe, por exemplo, a filosofia de Platão, né? Que foi feito em diálogos orais, mas ele grafou os diálogos com o mestre Sócrates. A gente tem a filosofia romana, Sêneca e Cícero, são grandes dois autores que escreveram cartas, né? E temos aí uma larga história de pensamento fundamentada nessa troca escrita. Tem muita poesia nesse livro? Nossa, tanto tem que esse livro, às vezes eu não consigo dizer se ele é de filosofia ou se ele é de poesia. Você gosta muito, então, de poesia? Sim, até porque a filosofia ela surge do seio, de um seio poético, a religião surge do seio poético, né? Todas as obras religiosas, elas surgem de versificações. Nós costumamos pensar que a poesia é a escrita de poemas, né? E quando não é verdade, o poema ele é muito posterior, né? A poesia ela não é nem uma palavra impressa no papel, a poesia ela é um modo de ser, né? Esse modo poético de ser no mundo, ele começou há muito tempo antes, né, da poesia. E então a filosofia ela tem esse enraizamento desse modo poético de ser, o modo de questionar, o modo de radicalizar a vida, de você problematizar as coisas que a princípio são evidentes, né, por si mesmas, mas nem sempre são tão claras assim. Isso começou há muito tempo, né? Pelo menos 1000 anos antes de Cristo, a gente pode colocar até 2000 se formos considerar aí os Vedas hindus, né? Então, esse livro ele vem retomar esse enraizamento da filosofia na poética e como os gregos nos mostraram, né? A gente pode lembrar aí
das obras de Homero, né? A Odisseia e a Ilíada foram uma grande inspiração para a filosofia grega e romana, né? Pelo menos 1.500 anos depois que elas foram popularizadas na Grande Grécia, né? Então, significa muito você colocar poesia e filosofia no mesmo lugar. Você coloca muito aqui também no livro, também falando sobre o ciclo da educação, né? Educação clássica para um novo renascimento. Teve muito estudo, então, também, para você abordar esse livro, né? Com certeza, com certeza. Ele é fruto de leituras, não apenas leituras que eu tive ali num período de férias, teve leituras que foram no final da faculdade, mas também leituras que eu tinha feito um pouquinho antes, né? Mas principalmente leituras que eu fiz ali em poucos meses. Foi um momento muito, muito prazeroso de trabalho intelectual. Você coloca também aqui sobre o ciclo moral, né? Aham. E isso é muito hoje, nos tempos de hoje, falar sobre moral é complicado. É complicado, assim, e não é até, porque as pessoas, elas têm, assim, o seu código moral, né? O seu modo de agir, as suas regras práticas, né? O problema é quando a gente aborda o ramo político, né? Aí o problema realmente aí é problemático. É né? moral ou imoral, né? Fica muito aquela situação, né? Às vezes pode e não pode, né? A gente está vendo muito no mundo de hoje, na política, né? Que o cidadão fala uma coisa, mas faz outra, né? Claro. Mas, ô Jonas, então as pessoas podem adquirir pelo site ali da editora, mas particularmente com você, tem também como entrar em contato? Sim, claro, eu tô com algumas obras em casa, né? Poucas, mas eu tenho. Eu faço o envio sem custos, né? Adicionais. Pode fazer o contato comigo pelo Facebook, né? Pelo WhatsApp. Né? Meu número é o 47992719298. É bem tranquilo, sou bem acessível. A gente pode combinar, não tem nenhum problema, pode fazer a compra direto comigo. Olha, eu vejo que é um desafio também, né? Você teve essa ideia, né, de querer fazer um livro bem explicativo, também com diversos assuntos, mas sem apoio de patrocinador fica complicado, né? Eu vejo que você bancou uma parte somente com o seu trabalho mesmo, né? Na verdade, todo ele foi feito com o meu investimento próprio, com o meu esforço. Claro, é um trabalho de parceria, né, com a editora Multifoco. Eles fazem um trabalho ecologicamente responsável, impressão por demanda. Então, eu não tenho a necessidade de fazer uma compra massiva de exemplares para fazer um grande lançamento, né? O meu lançamento foi um evento mais restrito, para poucos convidados ali na casa de Brusque. Teve a venda ali de exemplares, mas foram em torno de 30 exemplares vendidos. Então é um trabalho lento, de conquista de público, né? De apresentação pessoal, mas na minha opinião vale muito a pena, valeu cada instante. Jonas, e a pessoa que você correspondia, esse seu amigo, quando ficou sabendo que você ia escrever um livro sobre esses assuntos, o que ele achou da ideia? Não, ele gostou bastante, né? Ele gostou bastante. Ele, a princípio, ele deu um apoio, né? Ele estimulou, que de fato era importante. Inclusive para ele são leituras que ele foram, de um certo modo, né, novidade para ele também. Por mais que ele também seja um estudioso, hoje ele está fazendo um curso de História na FURB, né? Isso é importante para qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer camada social, de qualquer lugar, né? Quando dissemos assim, filosofia universal, literatura universal, significa que ela é igualmente relevante e humana para todas as épocas, em todos os lugares, né? Então, sim, ele ficou muito contente. Inclusive, no primeiro livro que eu lancei, aquele de psicologia no Centro Universitário de Brusque, ele estava presente no lançamento, né? Logo em seguida, nós começamos a nossa correspondência para essa obra. E muito depois, que as cartas estavam já lá na frente, né? Que eu fiz o comentário, eu estou pensando em fazer uma publicação. Né? Eu estou pensando em fazer uma publicação. E aí, inclusive, ele foi a primeira pessoa que leu, né, essas cartas. Ele foi a primeira pessoa que depois recebeu o original para fazer uma revisão, para fazer uma apreciação, né? Mas ele ficou muito contente, sim. Bem, até porque as cartas que, como você colocou, foram suas. Você não colocou aqui as cartas que ele te enviou. Não, claro, eu respeitei a minha propriedade intelectual, sim, né? Mesmo acredito que ele também ia avalizar. Se você quisesse utilizar alguma carta que ele
te escreveu, também com certeza ele ia dar o aval, né? Eu imagino que sim. Principalmente, assim, as cartas dele eram... as cartas dele eram, assim, eram mais pessoais, eram mais, assim... ele estava começando, né? O momento intelectual dele estava despertando, né? E o meu já vem de há um tempo já mais longo, né? Então... Claro que vamos dizer assim, a relevância literária das minhas cartas, elas teriam assim, tem um pouco mais de evidência, né? Elas são para todos, né? E as cartas dele eram só para mim. Então tinha uma certa intimidade ali que eu acho que era mais interessante que fosse resguardada, né? Ei, Jonas, a gente sabe que a internet, né, principalmente os meios sociais, chegaram, né, e não tem mais volta. Mas há tempos atrás, a televisão também chegou e diziam que o rádio ia se acabar. Sim. Isso não aconteceu, veio a internet, o rádio ia se acabar. E cada vez mais o rádio vai se aprimorando, se adequando também com a internet. Hoje a gente está aqui ao vivo pela fanpage da Rádio Sentinela. No YouTube, as pessoas que têm aplicativo da rádio também estão acompanhando a nossa conversa pelo aplicativo. E essa evolução também acontece com o próprio livro. As pessoas, claro que tem também até via online, conseguir acompanhar, ler um livro, mas o livro, papel ainda, muitas pessoas ainda estão querendo e dizem, eu não quero me separar do livro, né? É verdade, é verdade. Essa tendência, ela se enganou, né? Desde os pequenininhos, né? Livro infantil também. Tem aquela coisa de pegar, né? Ver e acompanhar folha a folha a história, né? Por exemplo, assim, depois que surgiram, né, os PDFs, e-books, né? A conversa foi essa também. Os livros impressos deixarão de existir. Eu acho isso uma grande bobagem. Né? É o contrário, assim, muita gente, assim, quem nasce na geração já da internet, muitas vezes acha até estranho, né? Pega um disquete na mão e vê aquilo, mas como é que você coloca isso aqui no computador, né? E assim, eu vejo o seguinte, eu tenho esse livro, o livro em PDF. Eu tenho uma amostra dele em PDF que eu mando para quem tem interesse em comprar. Antes de comprar, eu sempre recomendo, lê a amostra. Né? É que nem roupa, você não compra roupa sem experimentar. Então, vamos comprar o livro, vamos conhecer um pouquinho antes. Eu envio o sumário, tem ali o prefácio e tal. Inclusive, o prefácio do livro, ele foi escrito por um meu amigo, o Diel. Né? Esse meu correspondente, o prefácio foi ele que escreveu. Né? Essas notas aqui, né, na contracapa, na segunda capa, folha de rosto, também são da autoria dele, né? Então, assim, eu sempre mando assim, em PDF primeiro para a pessoa dar uma olhada, né? Tem umas 50 páginas ali, e a pessoa olha assim, cara, eu li, mas muita gente fala assim, né? Poxa, até leitores jovens, né? Eu tenho conhecidos meus ali de 15 anos que já estudam filosofia por conta própria, literatura e são aplicados, né? E falam assim, mas ler em PDF é tão ruim, falta alguma coisa, tato, né? Falta assim aquele contato com o livro. Tela não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Assim é a escrita de cartas, né? Você enviar uma carta escrita especialmente para você, entregue na sua casa, com certa intimidade, é um trabalho muito diferente. É muito diferente de você enviar um e-mail, por exemplo. Muito bem, vamos a mais um intervalo, né, Éder? Estamos aí com o programa Bate-Papo com Roberto Procópio, hoje com a participação do escritor, psicólogo e filósofo Jonas Otávio Bilda, que veio lá de Brusque falar com a gente. Agora 9h40, voltando então aqui com a participação do escritor Jonas Otávio Bilda, trazendo mais informações do livro que foi escrito por ele, de sua autoria, e já está também à disposição das pessoas através da editora, mais uma vez o nome da editora... Editora Multifoco. Multifoco. O pessoal entrando no site pode conferir, escrevendo aí o nome do livro, Cartas de um Solícito Acompanhante, ou o nome do escritor Jonas Otávio Bilda. Você pode ter mais informações e também comprar esse livro pelo valor de R$65, é isso que a editora está colocando, né? Isso, mas é claro, a depender do caso, eu posso dar um bom desconto. É verdade. Particularmente, então, tem até desconto. Sim. Mas agora, ainda voltando a falar sobre esse trabalho, você
Tem a esposa, o nome dela? Amanda Zancanaro. Amanda Zancanaro. Ela colaborou também com esse livro? Nossa, com certeza, com Além certeza. da paciência, né? Nossa, que muitas vezes não, claro, você ficava um pouco aéreo só cuidando de escrever. Porque 500 e poucas páginas não é fácil, né? O ano só tem 365 dias. Só... Né? Você disse que foi em um ano? Então foi várias páginas por dia, assim. Mas de fato, assim, até um dos momentos desse livro, tem um ciclo de trabalho intelectual, né? Um dos ciclos do livro. Nesse ciclo eu discuto mais longamente uma obra que se chama A Vida Intelectual, do padre Antonin Sertlans. Ele discute os métodos, as dificuldades e também os prazeres e as condições do trabalho intelectual. O trabalho intelectual, como é um termo que não é muito comumente utilizado, significa todo o trabalho de estudo, de produção escrita, de pesquisa, de você escrever um diário, de você produzir um romance, até você estudar para uma prova ou você desenvolver qualquer tipo de pesquisa. Todo aquele tipo de trabalho em que você precisa utilizar a inteligência aplicada e concentrada é um trabalho intelectual. E aí o Sertlanges, ele vai discutir, por exemplo, uma das questões da vida intelectual é a vida familiar e qual seria para o intelectual ou para a intelectual o trabalho, a responsabilidade e o desafio do marido ou da esposa. E ele vai fazer uma consideração muito importante para a esposa do intelectual, que é o companheiro, a companheira, né, do intelectual, que é a de ser um guardião do trabalho intelectual. Então, eu posso dizer claramente que a Amanda, a minha mulher, ela foi uma guardiã do meu trabalho. Ela respeitou o meu silêncio e se fez como uma grande protetora do meu lugar, do meu espaço. Então eu tenho muito a agradecer por ela, inclusive ela é uma das minhas inspirações para escrever. Agora, eu digo assim, Jonas, claro que muitas coisas foram feitas aí, 4 paredes, mas você também tinha inspiração, assim, às vezes saindo de casa, enfim, isso aqui eu posso colocar no livro. Claro, não, muita gente tem aquela ideia de que a pessoa escreveu um livro, ou gosta de filosofia, ou literatura, e ela é aquele ratinho fechado na biblioteca, né, que passa o dia todo lendo. É preciso ter esse momento de leitura. Muito tempo. Muito mesmo. É importante. É indispensável. Por mais que venham mídias novas e vídeos, YouTube, e aulinhas e coisas práticas e tudo mais, a leitura de um grande livro, uma grande obra é indispensável, insubstituível. Essas obras que eu estou comentando aqui continuarão sendo comentadas enquanto existirem homens na Terra. A inspiração ela vem de vários lugares. Inclusive, como não é só um livro de estudos, de apreciação teórica, tem uma série de momentos aqui, de caminhadas que eu fiz, de eventos muitas vezes simplórios, mas que encaminham uma série de reflexões e momentos de sensibilidade únicos. Então, essa obra é uma obra principalmente de amor, é uma obra de envolvimento e de humanidade. Não é uma obra de apreciação teórica, filosófica, de comentários críticos apenas. Ela tem seus momentos, mas ela é fundamentada principalmente no amor. Vejo também que você aborda muito a religião e a maioria, às vezes a gente até conversa, a gente tem uma amizade com os freios aqui da paróquia, também com os padres que fazem parte e eles, a maioria, estudaram filosofia, né? Sim, sim. É importante, sim. Né? Porque é essencial. O padre, na verdade, ele tem muito de filósofo e compreender também o fiel, né? Isso, só o importante é não nos deixarmos levar enquanto filósofos ou professores de filosofia, estudantes de filosofia ou amantes da psicologia, porque também elas são muito próximas, né? Não nos deixarmos levar pelas soluções acabadas nem da teologia, né? da religião no geral, e nem da ciência. Não nos deixarmos levar pela autoevidência das coisas, né? É como a poesia nos ensinou lá atrás com os gregos, né? Não podemos silenciar todas as questões, porque uma pergunta você responde, mas uma questão não se soluciona e se esquece. Por exemplo, uma questão que não foi e não será resolvida, porque não é da essência da questão ser resolvida, mas estar sempre em abertura, é a questão da liberdade, ou a questão da verdade, ou a questão da beleza, a questão da justiça,
a questão do ser, a existência humana, né? Essas questões são as questões desse livro, são as questões da filosofia, não são questões para teologia e muitas delas não são questões da ciência. Então a filosofia ela tem um lugar particular próprio que sempre existiu e sempre continuará existindo enquanto essas questões se mantiverem abertas. Agora, Jonas, a gente pode dizer que às vezes aquele conceito de antigamente pode mudar nos tempos de hoje, é isso? Estão sempre em transformação. Por mais que estamos tentando responder e deixar para lá, ou então solucionar problemas, como é o problema da liberdade, quando você liga a televisão, quando você lê o jornal e fala sobre democracia, sobre eleições, sobre as repúblicas, monarquias e todas as transformações políticas que estão acontecendo simultaneamente, fica sempre a questão da liberdade. Está sempre ali. Hoje a gente vê muito, se fala principalmente agora novo governo, ideologias de gêneros, né? Também é muito abordado, cada um tem o seu critério, às vezes a sua posição, e tem que ser respeitado, né? E isso é uma questão muito antiga. Por exemplo, o papel histórico, cultural, civilizacional do homem, da mulher, da criança, do idoso, da viúva, sempre foi uma pergunta silenciada pela moral religiosa, né? Os livros sagrados, eles trazem toda uma conduta de vida, não só a Bíblia, como o Corão, Torá, todos os outros, né, os Vedas, o modo de vida budista, todos eles têm um código sagrado, né, um código de conduta que deve ser aceito, respeitado e inquestionado, né? Esse é um trabalho, por exemplo, que as religiões levam adiante, que a teologia leva adiante, né? Ou a ciência ela procura comprovar as suas hipóteses e tudo mais, e trazendo novas hipóteses e reformulando hipóteses e sempre avançando. Já a filosofia não. Com a filosofia, muitas vezes é cíclico. Com a filosofia, muitas vezes, você não vai começar a filosofar a partir de um filósofo recente. Você tem que começar do começo, da origem das questões. Porque desde a origem até hoje, elas continuam se desenvolvendo, elas continuam gestando, se renovando e ganhando novos olhares. Não são silenciadas. Ô Jonas, eu vejo assim que você gosta muito de estudar, né? Você tem esse afinco de estar aí indo em livros também, e principalmente a internet. Hoje, vamos colocar não é mais o dicionário, é o Google, né? Isso. Que ajuda e muito, né? Nossa, claro que a pessoa tem que saber utilizar da forma correta. Exatamente. Porque muitas coisas a gente tem que ler e ver se vale ou não para agora, né? Isso, eu discuto isso nesse livro também. O próprio livro também. O livro está aí para ler, mas muitas coisas também a gente tem que ter o nosso critério, né? Exatamente. E aceitar ou não, né? E digo mais, nos bate-papos aos quais eu fui convidado, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar a respeito disso, eu sempre gosto de demarcar. Desde pequeno, eu nunca gostei de ler. Eu não tive uma formação leitora, nem em casa, nem fora de casa, nem na escola. Até a escola, quando ela obriga você a ler, por exemplo, tem que ter um momento da leitura, né? É obrigatório o momento da leitura. Isso cria um ranço muito grande, muitas vezes, no jovem. Aí fica a pergunta, da onde que surgiu, então, essa vontade de tanto ler e estudar? Então, isso veio com a necessidade. Isso veio com um grande momento de reflexão em que eu me vi absolutamente perdido, né? Eu me vi sem acesso à grande literatura, sem acesso às grandes músicas, sem acesso às grandes poesias, né? Então é bem como você demarcou. Temos internet hoje, né? Eu gosto sempre de lembrar, quando eu converso sobre o assunto, o padrão de vida que temos hoje, né? Classe média, baixa média, classe média alta, hoje no Brasil, democrático, republicano, do século XXI, o padrão de vida médio, principalmente aqui no sul do país, né? É muito semelhante ao de um príncipe. Vamos colocar ali de um príncipe no século XVII. 16, 17. O nosso padrão de vida é de um príncipe, ou seja, nós temos acesso a qualquer música, obras de teatro universais. Hoje eu assisto óperas pelo YouTube. Você consegue ler de graça, você consegue ler em espanhol, um libreto em inglês. Com um pouco de estudo, uma criança de 9 anos sabe mais de inglês do que eu, muitas vezes. Então, o pouquinho de inglês que eu sei, eu consigo acompanhar um trabalho de uma ópera alemã do século XIX, né? Então, temos acesso a isso. Nós temos celulares com internet, com conexão, nós podemos acessar livros, temos acesso à obra inteira de Shakespeare traduzida em língua portuguesa para ler.
em qualquer momento do dia. Essa juventude, por causa desses jogos, muita coisa é em inglês, eles aprendem o inglês para saber jogar. Para jogar. Por incrível que pareça. Exatamente. Foi forçado, como você diz, para ler uma necessidade. Essa juventude, sem querer, está aprendendo o inglês, que é uma vantagem para eles no futuro, né? Isso, os videogames, eles têm a sua importância, os filmes. Eu comento aqui jogos nesse livro, eu comento também sobre alguns jogos, eu comento sobre filmes, eu comento não só sobre livros, né? Experiências pessoais, sobre música, eu comento sobre poesia, né? Porque é humano, tudo isso é humano e nos convida a sermos mais nós mesmos, a sermos quem somos. Isso é bom, porque eu ia perguntar também para você, é que esse livro, ele é direcionado para que tipo de idade, para quem? Já vi que dá de todo mundo gostar do livro, né? De todo mundo, exatamente. Até porque você é jovem, né? Vou perguntar a idade, ô Jonas, você tem quantos anos? 25. 25 anos, né? Com tanta sabedoria. E você sabe que o jornalista Léo, que é proprietário aqui, sócio proprietário da Rádio Sentinela, está com seus 92 anos. E uma coisa que ele sempre falou, porque ele é professor de português, que o saber não ocupa espaço. Isso, é verdade. Então, é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Não, claro que O estudo ninguém tira. Pode acontecer algo, talvez, uma infelicidade, de um derrame, coisa mais... Se você estiver bem de saúde, isso ninguém vai tirar de você. Não. Pode ter uma fortuna de todo tamanho, você pode acabar tendo nada, mas o saber ninguém tira de você. Até porque o saber, você não deve, você pode, mas você não deveria morrer com ele. Né? Ele tem que ser legado. As pessoas inteligentes que partiram, né? Infelizmente isso fica para eles, né? Isso tem que ser legado, tem que ser passado adiante. Então, por exemplo, a confecção de um livro ou a apresentação de uma palestra. É importante não ser egoísta, né? Exatamente. Então, quando eu digo que é um trabalho de amor, a amizade, a definição de amizade é um amor recíproco. Aristóteles já dizia. Ele foi talvez um dos primeiros, né? Logo em seguida de Platão, a discorrer sobre a amizade. E o papel da amizade é fundamental na humanidade. Michel de Montaigne, um escritor que eu comento aqui, ele é o criador do gênero de ensaio, né? Ele é um ensaísta por excelência. Ele fala que a amizade ela tem um papel crucial, inclusive, na civilização. A civilização, uma república, só se mantém pelo vínculo da amizade, com a semelhança, né, com a semelhança. Então, este livro aqui eu dedico para todos os amigos, eu dedico para todos aqueles que têm amor por alguma coisa, por outras pessoas. Todos amamos alguém. Você falou da necessidade, mas eu acredito, Jonas, que para você ter tanta inspiração e também dedicação, tem algum professor, alguém que você se espelhou na sua vida? Olha, para te dizer a verdade, a escola, eu comento isso no ciclo de educação aqui, a escola sempre foi um grande motivo de decepções para mim. Eu tive uma experiência bem negativa com a escola e com a faculdade, de certo modo, também, com relação com professores, com colegas, assim. Então eu tive poucas imagens. Divergências, você diz? Várias. Isso acontece, né? Com pessoas, às vezes, que têm o seu pensamento e defende, né? Sim. Importante. Na própria política, vou entrar nesse assunto. Até achei bonito o que o senador, o presidente do Senado falou, que o local onde que há as discussões é no Senado, no Parlamento, porque se todo mundo aceitasse tudo, o que que seria, né? Tem que ter, cada um defender o seu pensamento e depois ser votado, né? O que é melhor para a nação. Isso, tem que ter esse posicionamento. Na verdade, você também defendia o que você achava que era o melhor, né? Isso, sim. Inclusive, por essa questão que eu publiquei o livro de psicologia no seio da universidade, porque eu vi as deficiências, eu vi os problemas e eu decidi fazer alguma coisa, né? Não apenas me queixar. E sempre o meu trabalho sempre foi um trabalho solitário, mas não porque é necessário, é essa necessidade. E solidão é diferente de isolamento, né? Isolamento não é nem saudável, né? Mas eu tive esse trabalho solitário não porque eu escolhi, mas porque de fato muitas vezes você está só e é preciso aceitar isso. Uma das mensagens desse livro, inclusive o último capítulo dele, é uma frase que eu carrego como um lema para a minha vida, de Martin Heidegger, um dos filósofos mais importantes de todos os tempos e pessoalmente é o filósofo ao qual eu mais me espelho, sigo, né, a filosofia, né, as obras. Ele diz o seguinte numa das suas conferências na década de 30, ele foi professor, né? Ele dizia o seguinte, foi reitor inclusive, né, numa universidade na Alemanha.
E ele disse o seguinte, é importante, o essencial é não apenas seguir em frente, mas ter a força de poder ir só. Isso significa, quando há um trabalho a ser feito, quando há uma verdade a ser revelada, quando há uma necessidade a ser atendida, quando há um desafio a ser vencido, quando há uma contribuição humana a ser oferecida, nem que você faça isso sozinho, é preciso ser feito. Faça isso com força, com coragem. Não pensando em compensações, mas pensando que talvez seja a única oportunidade que apareça para o mundo. Talvez você seja o único a fazer isso. Assim foi com todos os grandes romancistas, cientistas, poetas e filósofos. Agora é importante também, claro, que fazendo um livro como esse, né, receber compartilhamentos, pessoal elogiando tudo que já leram, né, e aproveitando também, parabenizando, isso para o ego seu é importante, né, e faz com que estimule mais a fazer outros livros, né, Jonas? Não, com certeza, com certeza. Se há uma boa recepção, claro, há um estímulo também. E assim, eu acredito que o livro foi lançado quando? Foi agora em junho, 2018. Agora. Tá ainda saindo do forno, vamos falar a verdade. Sim, ele ainda tá fresco ainda. Então, muitas pessoas ainda acredito que agora até com essa nossa entrevista aqui vão querer conhecer um pouquinho mais. A gente vai repetir de novo a editora e também de que forma pode entrar em contato contigo para comprar o livro também com você mesmo, que tem até um desconto especial, né? Isso, um desconto especial. Repete aí de novo, então. Certo. A editora, o site e também o telefone seu. Ótimo. O acesso, então, é pela editoramultifoco.com.br. Pode buscar pelo nome do livro, Cartas de um Solícito Acompanhante, ou pelo meu nome, Jonas Otávio Bilda. O pagamento é feito boleto bancário, cartão de crédito, né? O envio é feito no endereço que for fornecido. O valor é R$ 65,00, o gênero é filosofia, é uma obra de 450 páginas. Pode ser feito a compra também comigo, diretamente, Jonas Otávio Bilda, pelo Facebook. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, no número 47992719298. Eu faço o envio de uma amostra em PDF também, não é preciso fazer contato comigo só com pretensões de compra, até porque se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não escreveria livros. É verdade, né? A gente sabe que no Brasil o desafio editorial é gigantesco, a gente vê editoras e livrarias fechando e vendendo e endividadas. Muito, né? Grandes editoras estão aí isso. Chegando a um ponto que não tem mais volta, né? Então eu faço isso de fato, é por amor mesmo, por paixão, é porque eu vejo necessidades e eu quero atendê-las, eu quero contribuir com o mundo, com a civilização, com o povo brasileiro e principalmente com o povo do Sul. É um povo que eu admiro muito, quero contribuir muito, né? Eu faço isso por livre iniciativa, então faça contato comigo, é bem fácil, pelo WhatsApp, Facebook, eu envio uma amostra em PDF, eu converso, a gente troca algumas ideias. No WhatsApp é o seu nome mesmo? No meu nome mesmo, fica isso. Fácil então? Fica muito fácil, tranquilo. Não é com H, é Jonas mesmo, né? Jonas. Otávio Bilda. Isso. Não tem como errar. Direto na lata. Vai aí que já conversa com você e faz aquela amizade também que é importante, o Facebook tem muito disso, né? Eu fiz muitas boas amizades assim. Eu li um texto seu, eu vi você falando ali e tal, gostei, né? E aí eu tenho amizades aí muitas vezes de 5, 10, até amizades de 15 anos de outro estado, né? Pela internet por conta de uma leitura em comum. Eu estou aberto a isso. Olha, eu agradeço, Jonas, estamos chegando às 10 horas pontualmente. O programa Bate-Papo com o Roberto Procópio, hoje com a minha apresentação, Giancarlo, e eu fico feliz de ter entrevistado você, saber um pouco mais de sua vida, desse seu trabalho com esse livro, e desejando sorte para você, para Amanda, e esperamos você em breve aqui novamente na rádio, falando dessa repercussão. Acredito que o Roberto vai convidar para ele também conversar contigo. Nossa, infelizmente, ótimo. Ele disse, olha, Jean, eu não quero faltar com o Jonas, tu ia fazer a entrevista para mim? Eu disse, sem problema algum, fico satisfeito, mas ele está com vontade também de conversar com você aqui no programa dele. Vai ser Obrigado uma honra. mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Tá aí, Jonas Otávio Bilda, falando sobre o seu livro Cartas de um Solícito Acompanhante, e a gente volta no próximo sábado aí com ele, o titular Roberto Procópio, aqui na Sentinela. Bom dia a todos, um bom final de semana.